Olá pessoal, meu nome é Christian Farias e nesse vídeo estaremos vendo como instalar a Unity e o Mixed Reality Toolkit para desenvolvimento de aplicações em Mixed Reality. Bom, então a primeira coisa que vamos fazer é instalar a Unity. Para isso a gente vem até esse link aqui, né, do site da Unity, unity.com/pt/download, e aqui a gente vai baixar o Unity Hub, né, que através dele a gente consegue estar baixando todas as versões da Unity que existe e também os módulos dela, né, se vai funcionar para Android, para iOS, Windows, Linux, Mac, enfim. Ali existe todas as plataformas. Então aqui a gente entra nesse link, né? E a gente vem aqui, ó, baixar o Unity Hub. Aí a gente baixa aqui de acordo com o nosso sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, então eu vou baixar aqui para o Windows. Vamos aguardar o download. Beleza, finalizando o download, então a gente clica aqui no executável, autoriza aqui a execução, né, que ele necessita ser instalado como administrador. E a gente vem e faz a instalação normalmente. Next, next, next e instalar. Aí a gente aguarda o Hub ser instalado. Esse aqui já é da versão nova, né, do Hub. Então a gente consegue ver inclusive o novo logo da Unity, né, que foi atualizado nesse ano de 2021. Então a gente já clica em concluir ali. Ele já vai executar o launcher em seguida. Deixa eu autorizar aqui. Aqui. Então aqui tem os projetos, né, que a gente já tem no caso aqui os projetos que eu já tinha no meu Unity que estava rodando. No de vocês provavelmente vai vir vazio se vocês não tiver a Unity instalado. E a gente vem primeiramente em installs. Por quê? Porque agora a gente vai instalar uma versão da Unity, né, uma versão LTS. Então a gente vem aqui e vem em Install Editor. Aqui no Install Editor, o recomendado hoje pelo Mixed Reality Toolkit é a Unity 2019, né, porque foi desenvolvido pensado nela. Hoje a gente já tem a Unity 2020, na data da gravação desse vídeo. Então a gente vai instalar a versão 2019 da Unity. Então a gente escolhe essa versão LTS, né, que é a Long Term Support, que é a versão mais estável desse ano da Unity. E a gente clica aqui em Install. Então clicando em Install, a gente, se não tiver marcado e se vocês não tiver instalado o Visual Studio para o desenvolvimento na Unity, deixa essa caixinha habilitada, né? E aqui a gente consegue ver todos os suportes, os módulos que a Unity consegue estar fazendo build, tá? No caso para o Mixed Reality, a gente vai estar utilizando esse cara aqui, ó, Universal Windows Platform, tá? Para dar build para o Windows, seria esse cara aqui, ó, Windows Build Support. Tá? Se é para Windows Desktop. Mas vamos lá. Então a gente seleciona aqui o Universal Windows Platform e damos Continue. Aí ele vai instalar todo a Unity com todas as dependências, então é bem automático mesmo, tá? Então esse launcher aqui veio para ajudar mesmo a gente na instalação das units. Beleza. Com a Unity instalada, então, a gente vai para a criação do novo projeto. Então, a gente vem em Projects, vem aqui em New Project, aqui no botãozinho superior. E aqui, um fato interessante da Unity, que ela possui vários templates iniciais, né? Aqui, no caso, antes de falar sobre templates, a gente vai estar selecionando a versão da Unity. Então, a gente clica aqui e vem em 2019.4 e .31, que foi a versão que a gente baixou anteriormente, tá? Então aqui, ó, na lista de templates, a gente possui template 2D, né? Porque ela é uma engine de jogos, então ela consegue estar fazendo projetos em 3D, em 2D. Temos o 3D, temos o 3D com extra, ele vem com alguns packages ali de exemplos, né? De assets que a gente pode estar utilizando na Unity. Então a gente tem o 3D Sample Scene HDRP, que é o High Definition Render Pipeline, que é um outro render, como se fosse um outro render mesmo da Unity, assim como o Eevee e os Cycles do Blender, para quem mexe com modelagem, né?
que é mais focado em projetos de alta definição mesmo, tanto para PC, Xbox, PlayStation. Enfim, ele é mais focado em gráfico, né? E a gente tem também o URP, que é o Universal Render Pipeline. Esse cara aqui já é mais otimizado para mobile, né? Pode estar utilizando em iOS, Android, PC mais fraco. Inclusive ele funciona no HoloLens, tá? Então esse cara aqui é muito legal, vale a pena a gente estar explorando depois, né? Que ele possui os nodes, né? Porque para quem mexe novamente com Blender, né? É como se fosse aqueles nodes lá do shader mesmo. A gente consegue estar criando vários shaders através dos nodes e os materiais respectivamente, né? Então a gente tem também o exemplo de VR. Então aqui é uma cena já com um pacote de VR. Esse aqui ele utiliza um outro pacote que não é o Mixed Reality Toolkit, tá? Tem o do AR, que ele usa o AirKit e o AirCore, né, do iOS e o Android. Esse Auto Showroom é um exemplo muito bacana. Se eu não me engano, ele utiliza High Definition Render Pipeline, tá? Então, a qualidade gráfica disso aqui é surreal, assim, vale a pena tá baixando também e vendo. Enfim, vários e vários exemplos, tá? A gente consegue tá baixando aqui e testando. No caso do Mixed Reality, o ideal é o projeto vazio, o projeto limpo, tá? Porque ele importa bastante asset e ele importa bastante script também. Então a gente vai estar selecionando o 3D, tá? Esse 3D aqui a gente consegue, né, deixar o projeto limpo. Então eu selecionei a pasta aqui e dei um nome pro projeto, certo? Eu botei teste Mixed Reality Toolkit. Aí a gente vem em Create Project. Ele pode demorar um pouquinho, tá? Para até criar todos os assets, todas as configurações do projeto. Então a gente dá uma guardada até ele concluir. Beleza, então depois de processar todos os assets, essa vai ser a nossa visão do projeto aberto, tá? Então aqui, no caso, ele já está configurado para mim, para o meu layout, né, que eu prefiro aqui. O de vocês provavelmente ele vai vir desse jeito aqui, ó, tá? Então vocês podem mudar esse layout do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou estar mostrando um pouco de cada view que tem aqui para entender melhor o funcionamento da Unity. Então, antes de tudo isso, a gente vai estar instalando o Mixed Reality Toolkit, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai lá, de novo no nosso navegador, e procura por Mixed Reality Toolkit, tá? Aí a gente procura aqui, nessa página, o repositório no GitHub. Tá? Então é da própria Microsoft mesmo, / Mixed Reality Toolkit Unity. Tá? Então a gente acessa essa página aqui, vamos em Releases, tá? Esse repositório ele é bem completo, tá, gente? Então, esse aqui eu tô sabendo agora, inclusive, ó. É a melhor ferramenta de desenvolvimento de 2021, olha só. Então ganhou um prêmio, né, a Mixed Reality Toolkit, porque realmente, gente, é bem completo, tem bastante funcionalidade, tá? É bem tranquilo, tá desenvolvendo para Mixed Reality utilizando ela. Então aqui a documentação dela é muito rica, tem exemplos, ó, tem a área de features aqui que a gente pode estar navegando, tem os build blocks do UX, né, a gente consegue estar olhando aqui também todas as manipulações, menus, shaders, enfim, completíssimo, tá? Vale a pena a gente pegar aqui e tá olhando cada uma dessas features aqui, cada uma dessas páginas, tá? Tem inclusive a cena de exemplos, que a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Então a gente vem aqui em Releases. Vamos para baixo. Hoje a Unity está na 2.7.2, tá? E a gente vem aqui em Assets. Aqui em Assets, então, a gente vai estar baixando a versão Foundation e a versão, o pacote Foundation e o pacote Tools, tá? Vou baixar aqui e a gente já conversa sobre. Então, aqui a gente tem o pacote de Examples, tá? Esses aqui são aqueles exemplos que tem lá na página inicial do repositório, tá? Então, todos aqueles exemplos estão aqui.
São exemplos de cenas de utilidade tanto para o UX, né? Quanto captura do sensor de olho, captura das mãos, enfim, completíssimo, dá pra gente estar olhando ele posteriormente, tá? O Extensions são funcionalidades e features que estão em desenvolvimento, então estão em teste ainda. Que são algumas coisas interessantes que estão vindo aí para o Mixed Reality, tá? Então eles já deixam aqui disponível no Extensions. Por isso que é um pacote à parte, né? Porque está em desenvolvimento ainda, então não é recomendado utilizar em projeto final. Foundation, onde é o core do sistema, onde todos os scripts e assets do Mixed Reality estão disponíveis, tá? Test Utilities é para quem, como o próprio nome já diz, né? Para fazer testes, tem utilitários para testes, desculpa, fazer aqueles testes unitários, enfim. E tem o Tools. O Tools tem ferramentas para o Mixed Reality Toolkit. Ferramentas bem interessantes, ferramentas de você inserir com um clique só elementos gráficos ali da interface gráfica, enfim. Também a gente vai fazer um vídeo só desse cara aqui, que é bem interessante, tá? Ele também permite fazer build, tá? Com ele a gente consegue estar configurando tudo dentro da Unity, não precisa mais estar importando lá para o Visual Studio, como era anteriormente, né? Então a gente consegue fazer tudo com esse cara aqui dentro da própria Unity. Beleza, então aqui a gente baixou os dois pacotinhos, vamos aqui nos downloads. Então a gente tem um Foundation e o Tools. Bom, primeira coisa que a gente faz é baixar o Foundation. Então a gente pode clicar dar um duplo clique aqui, que ele já vai abrir na Unity, tá? Porque ele tem uma extensão chamada Unity Package, e a Unity ela já é associada com essa extensão. Então, dando 2 cliques, ele vai abrir no projeto que já está aberto, né? Que é aquele projeto que a gente criou. Então é só aguardar um pouquinho aqui que demora um pouquinho mesmo, porque são vários assets, né, do toolkit. Então é só aguardar. Beleza. Então aqui são todos os assets que estão dentro desse package. No caso desse daqui a gente vai estar selecionando tudo, como já vem assim, já vem previamente selecionado, e a gente só clica em Import. Certo, então depois da importação do Mixed Reality Toolkit, aquele pacote do Foundation, ele abre esse Project Configurator, tá? Com ele a gente vai estar selecionando as configurações que a gente quer para o nosso projeto. Aqui no caso dessa página inicial do configurador, a gente seleciona o pipeline de configuração do Extended Reality, tá? Nesse caso aqui a gente possui o XR SDK, né? Esse cara aqui que tá vindo nas novas units, que promete facilitando essa parte de realidades estendidas, tá? Mas nesse projeto aqui, como a gente quer algo que sabe que está funcionando 100%, a gente coloca no Legacy, tá? Esse daqui, se vocês quiserem estar testando também, pode estar selecionando, mas nesse projeto estaremos utilizando esse Legacy mesmo. Então clicamos aqui, ele vai já configurar todo o projeto para utilizar esse pipeline. Beleza, aí a gente prossegue aqui com a configuração, clicamos em Next. Aqui também são algumas configurações que ele pede para estar aplicando, né? Então selecionamos elas aqui e damos um Apply que ele já aplica no projeto. Aí Next novamente. Tem esse TMP Essentials aqui, que é um pacote de texto, tá? Que a Mixed Reality usa. Como é um pacote terceiro, ela pergunta se pode estar importando, né? Que eles recomendam importar. Então a gente vai estar importando também. Ali a gente tem a possibilidade de estar importando os exemplos também desse próprio pacote de texto, tá? Mas não vamos estar vendo isso agora. Então aqui já está completado o setup, a gente clica em Done e o projeto já está com o Mixed Reality Toolkit. Então agora a gente vai estar importando o Tools, né, as ferramentas, que esse aqui vai ser bem rápido, um pacote pequeno.
Então, import. Fechou. Então, depois que a gente portou, a gente vai estar configurando o nosso projeto. Para isso, a gente vem até em File, New Scene, né? Aí, o que seria uma cena, né? Primeiro vamos entender mais ou menos como é que funciona a Unity. A Unity, ela possui cenas, Game Objects e Components, tá? Isso aí é o core do sistema, é o básico de como funciona a Unity. Em uma analogia, o que seria uma cena? A cena seria um quarto, por exemplo, esse quarto onde eu estou aqui. Tá? Isso aqui é uma cena, tá? Um ambiente. Dentro desse ambiente, possui objetos, né? Possui a minha mesa, por exemplo, possui a minha cadeira. E esses objetos, né, que são os Game Objects, eles possuem comportamentos, tá? Alguns são estáticos. Então, o comportamento, por exemplo, da parede fica parado, logicamente. O comportamento da minha cadeira, ela possui essa possibilidade de estar rotacionando. Então, ela possui um component que possibilita ela rotacionar. Então, component são os comportamentos daquele objeto, tá? Se a gente tem um objeto de iluminação, por exemplo, um Game Object de Light, como esse aqui, ó, que a gente tem em Directional Light, ele tem um component chamado Light, ou seja, ele tem um comportamento de iluminar. Então, a gente tem aqui a cena, que está intitulada como sem título, né? E a gente tem os objetos dela. A main camera, né? A main camera é a câmera que captura todas as imagens daquela cena, como seria a sua visão mesmo. Então, a visão da câmera é a visão do usuário, tá? Então, imagina que tu estás dentro de um ambiente, como esse quarto aqui, tem os objetos, os Game Objects, que eles têm os seus comportamentos, os components. Então, a sua visão é a main camera, que ela possui o component de câmera, né? Então, é como se fosse o seu olho mesmo. A visão do usuário no HoloLens, por exemplo, é através da câmera, tá? Então, ela tem aqui os componentes de transform. Esse componente de transform ele vai dar uma localização no espaço. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a posição x, y, z, que são os três eixos, né? Que é o x, o y e o z, que vai para frente. Né? Então, que a gente consegue estar posicionando os objetos, né? A gente consegue estar rotacionando ele em todos os três eixos também. Aí a gente tem um componente de câmera, né? Que tem todas as configurações da câmera aqui. Quem entende um pouco de fotografia também tem algumas configurações para ela. E Audio Listener, que seria seu ouvido, né? Que é nesse ponto aqui que ele vai estar capturando os áudios do ambiente. Beleza, então isso aqui seria o core do sistema. Agora, como a gente mexe nesse sistema, né? Como é que a gente mexe nessa cena? A gente tem a aba de hierarquia, onde tem todos os Game Objects. Então, imagina, a gente tem o meu quarto aqui, tem todos os objetos listados, tá? Então, vai estar na lista aqui a minha mesa, a cadeira, as paredes, enfim. Tudo que vai estar nessa cena. E clicando, né, nesse objeto, a gente consegue estar vendo os components, os comportamentos desse objeto, né? Aqui na cena também a gente tem essa visão de cine, ou seja, a gente consegue estar olhando todos os objetos que estão em cena. Para facilitar essa visão, eu vou estar adicionando um objeto aqui, clicando com o botão direito, 3D Object, objeto 3D, cubo. Então adicionei um cubo aqui na minha cena. Vou centralizar ele aqui, né? Deixar centralizado na cena. E agora a gente consegue estar observando esse objeto 3D dentro da cine. Então a gente tem um cubo. Dentro do cubo aqui, aliás, dentro da cena a gente tem o cubo aqui com os comportamentos dele. Então qual é o comportamento dele, né? Ele tem uma posição no mundo, ele tem um Mesh Filter e um Mesh Render. O que seriam esses caras? Esses caras são renderizadores, como o próprio nome já diz, de malha, né? Então aqui a gente tem uma malha 3D, por mais simples que seja, né? Que é um cubo. A gente usa esse componente para estar renderizando essa malha, né? Aqui no Mesh Render a gente consegue estar vendo também o material, né? Que é o que é composto dentro desse cubo. O Box Collider é o que dá colisão para o objeto mesmo, então é o que limita ele. Por exemplo, aqui na minha mesa eu tenho o tampão, né?
O que limita ela de eu não atravessar ela é a colisão, né? A gente colide com esse objeto, né? Então é isso que faz a colisão aqui na Unity. A gente tem o Box Collider, a gente tem o Xsphere Collider, a gente tem o Max Collider, o Mesh Collider, aliás. E enfim, tá? Esse aqui é o funcionamento básico da Unity. Então aqui na parte de baixo a gente tem todos os assets que tem no projeto, tá? Os assets aqui da Mixed Reality, das cenas, as cenas que tem no projeto, enfim. Tudo que a gente vai estar importando de arquivos externos, eles estão aqui em Project. Beleza. Então agora a gente vai estar importando a Mixed Reality Toolkit para a cena. A gente está com ela no projeto, agora a gente vai importá-la para a cena. Para isso, a gente vem aqui em cima em Mixed Reality, Toolkit, e a gente vem aqui, ó, adicionar a cena e configurar. Clicamos aqui e ele já vai configurar a nossa cena, tá? Então ele tem aqui três novos Game Objects, tá? Esse Mixed Reality Toolkit é o que vai fazer toda a gestão da nossa cena. Então aqui a gente tem um component Mixed Reality Toolkit também, que a gente consegue estar configurando todo o nosso projeto aqui. Mixed Reality PlaySpace, aliás, que tem dentro aqui a câmera, ou seja, a visão do usuário nessa cena. E tem Mixed Reality Scene Content, tá? Então aqui a gente vem e seleciona o Mixed Reality Toolkit. Nesse cara aqui, a gente consegue, a gente tem aqui disponível vários profiles, né? Vários presets de configuração. Então, no caso aqui, ele está na configuração padrão, que ele funciona genericamente para vários dispositivos, tá? Mas no caso aqui, a gente vai estar fazendo a build para o HoloLens 2. Então, a gente clica aqui, Default HoloLens 2, Configuration Profile. Ele já vai deixar a cena apta para o desenvolvimento e build para o HoloLens 2, tá? Então, aqui, ainda na aba de cena, a gente tem na parte de cena o game. O game é, de fato, o funcionamento da aplicação, tá? A gente consegue estar testando antes da build. Então, como é que a gente faz para, por exemplo, testar uma aplicação no HoloLens antes de dar build, né? Aqui na Unity, a gente consegue estar dando play e testando a aplicação. Aqui, ó, se vocês notarem, a gente tem a câmera, que é a visão do usuário, e tem o cubo. Né? O cubo, ele está dentro da câmera, né? Aliás, a câmera está dentro do cubo. Então, nesse cenário aqui, o usuário ele não vai estar enxergando o cubo, né? Porque ele vai estar dentro dele. Então, a gente coloca ele um pouquinho mais para frente. Opa, deixa eu Z. Um pouquinho mais para frente, que se a gente vem aqui em Game, ó, o cubo já vai estar aqui, ó. Vou botar um pouquinho para baixo também. Beleza, está aqui. Então, para testar, a gente vem em Start, vem aqui nesse playzinho aqui na parte de cima. Clicando aqui, a gente vai conseguir ter toda a manipulação que a gente possui no HoloLens. Então, se a gente clicar com o botão direito do mouse, a gente consegue estar rotacionando como se fosse a nossa cabeça, né? Rotacionando ela. Aí, com WSAD, né, a gente consegue estar se movimentando naquela cena, né? Naquele ambiente. É como se eu estivesse movimentando aqui dentro do quarto, né? O espaço, ele mostra a mão, né? E o clique a gente consegue estar fazendo aquele gesto de pinça do HoloLens, tá? No próximo vídeo, a gente vai estar vendo os componentes básicos do Mixed Reality Toolkit, tá? Aquele de manipulação, os de comportamento, enfim. Isso a gente vai estar vendo no próximo vídeo, tá? Esse vídeo foi bem completo em questão de instalação, então a gente vai estar separando para facilitar. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. E já deixo aí também nos comentários sugestão de assuntos envolvendo Mixed Reality, desenvolvimento com a Unity, tá? Não vai ser específico só de Mixed Reality também, a gente pode estar abrangendo outros assuntos que envolvem desenvolvimento de projetos e jogos, tá? Então é isso aí. Abraço.